Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilke. Oi, Lucas. Oi, Flora, e um oi para você que acompanha o Enfim Sexta aqui na Rádio Autêntica Favela FM e também pelos canais do Brasil de Fato MG no Spotify e no YouTube. Dando seguimento ao nosso formato especial de eleições, hoje a gente passa pelo giro de notícias, debatendo as sabatinas dos candidatos na Globo que tomaram o debate público e a cobertura da mídia hegemônica nessas eleições e o seu impacto na defesa da nossa soberania nacional. Conversamos ainda sobre os avanços da PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1. E no segundo quadro, quem entra na conversa é você com o Povo Fala. Nesse espaço a gente vai levar perguntas, dúvidas, comentários e ponderações dos nossos ouvintes, dos nossos leitores e dos seguidores do Brasil de Fato MG, diretamente para os nossos analistas. Bom, para tratar desses assuntos, está por aqui a vereadora de Belo Horizonte pelo PT, Luísa Dulce. Oi, Luísa. Oi, gente, Flora, Lucas, Luiz e Daniel, todas as pessoas que nos escutam. Bom demais estar aqui com vocês novamente. Também compõe a nossa bancada de hoje Luiz Paulo Siqueira, membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAN. Oi, Luiz. Oi, Lucas, Flora, Daniel, Luísa, muito bom dia, ótima sexta pra gente. E para fechar, então, como o Luiz já adiantou, tá por aqui o jornalista investigativo do Repórter Brasil e colunista da Carta Capital, Daniel Camargos. Ei, Daniel. Oi, Flora, oi, Lucas, Luiz e Luísa, ouvintes. Bom dia, boa tarde para todos. Então fica com a gente que está começando aí mais um Enfim Sexta, cheio de informação, análise e participação popular. Já aproveita e curte o episódio, compartilha com quem se interessa pelo tema e participa com a gente. E fica até o final, porque hoje é dia de ouvir as perguntas que chegaram do público no quadro O Povo Fala. Democracia se faz com informação, debate e participação. Brasil de Fato MG nas eleições 2026. A sua voz também está na pauta. Bom, gente, vamos começar então pelo que movimentou a semana eleitoral. Durante essa semana, o debate ficou muito focado na presença dos candidatos à presidência da República nas sabatinas da Globo, que colocou os presidenciáveis diante de perguntas sobre economia, segurança, democracia, direitos e outros temas centrais na eleição. O Romeu Zema, do Novo, o Renan Santos, do Missão, e o Ronaldo Caiado, do PSD, por exemplo, apresentaram posições bastante duras sobre segurança, além de reforçarem a posição favorável à anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. O Zema, por exemplo, defendeu mais privatizações e afirmou ter programas contra as mulheres. Renan defendeu o regime de segurança de El Salvador baseado na supressão de direitos e no encarceramento em massa, enquanto o Caiado disse que fará uma reforma da Previdência, mas não respondeu se irá ou não mudar a idade mínima para a aposentadoria. O Lula também passou pela sabatina nesta quinta-feira, ontem, quando foi muito questionado sobre diversas operações da Polícia Federal. Ele também apontou avanços de seus governos, como a saída do Brasil do mapa da fome e as melhorias na educação e na economia. Depois de assistir então aí as sabatinas, o que mais chama a atenção de vocês nas posturas, dos presidenciáveis? Eles conseguiram apresentar aí projetos concretos para o Brasil? Eu acho que é difícil apresentar projetos concretos para o Brasil no formato que essa sabatina é feita, né? Ela é muito inquisitória, assim. Não que não seja o papel do jornalista perguntar, questionar e fazer a tréplica o tempo todo, eu acho que sim. Mas eu acho que fica um espaço muito nobre, um tempo muito grande, fustigando ali o candidato o tempo todo. Eu acho que é bom, a gente tem que saber, o jornalismo é isso mesmo, é feito para incomodar, né? É feito para apontar o dedo, para criticar. Mas a gente está tratando de uma disputa presidencial. Então, seria saudável, assim, que dentro desses 40 minutos que essa batina tivesse, fosse dado um tempo maior para que eles pudessem apresentar, de fato, as ideias que têm, né? Por exemplo, no Lula ontem, quando ele começou a se empolgar, a falar de educação, já cortaram o tempo, sabe? Tipo, já passaram para a próxima pergunta. Isso com os outros candidatos também, assim. Eu acho que, no geral, tem esse problema de formato, assim, mas diante da possibilidade de não haver nenhum debate com todos os candidatos, acaba sendo muito importante, e o momento também da população geral, que o Jornal Nacional tem uma audiência massiva, ver ali os candidatos sendo confrontados. E também, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a oratória, por exemplo. Eu fiquei muito preocupado com o candidato Renan Santos, né, do MBL, agora Missão,
porque ele realmente fala muito bem. Só que ele fala muito bem, tem uma embalagem muito boa, só que o conteúdo dele são ideias fascistas, ele está praticamente sendo candidato numa eleição, querendo ser um ditador do país. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito preocupado também com jovens que veem um cara desse falando isso, porque ele passa uma certa ideia de rebeldia, que é um pouco a fórmula do Nicolas Ferreira também. Só que é uma rebeldia conservadora, uma rebeldia de valores que, pelo amor de Deus, né, já passa, nem no século XIX a gente tinha essas ideias assim tão retrógradas. Então, a gente, assim, como fazendo uma leitura crítica assim desse espaço, tem que tomar esse cuidado, assim, porque às vezes as coisas mudam, assim, e um cara que tá ali com ideias loucas, vazias e ditatoriais pode acabar ganhando projeção. Sobre o Zema e o Caiado, é muito ruim, né, os dois, muito ruim mesmo, assim, o Zema... Não sei, né? Falando entre a gente aqui, que somos todos mineiros, assim, eu fico até um pouco chateado de ver o sotaque da gente recheando o conteúdo das coisas que o Zema fala, né? Tantas platitudes, assim. Meu Deus, como é que foi governador de Minas 8 anos falando essas coisas, né? E o Caiado também, assim, muito confuso, muito sem proposta, muito perdido ali, tentando ganhar, falando em cima dos apresentadores. O Renan eu falei, né, foi bem. E aí hoje a gente a gente vai poder assistir o Flávio Bolsonaro, né? E imagino que se for fazer esse estilo inquisitório, ele vai ter muita coisa para ser perguntado, né? Tem um histórico grande aí de malfeitos. E no sábado, o Augusto Cury, que também no último debate se mostrou muito, muito vazio também. Enfim. Acho que é isso mesmo. Eu quero comentar na mesma linha do Daniel, que são debates de mais bravata, de mais falas vazias do que de propostas para o Brasil. E de propostas para transformar o Brasil no sentido de mais direitos, de olhar, quero falar aqui também da situação das mulheres, né? Tem sido recorrentemente desrespeitadas nas falas de vários desses candidatos. O Romeu Zema, que foi governador de Minas, chegou a fazer um ato falho, que na verdade não é um ato falho, porque de fato não fez políticas para as mulheres, não protegeu as mulheres do nosso estado, tanto é que Minas Gerais está no ranking aí dos estados com maior número de feminicídios. Minas Gerais não aderiu ao Pacto Nacional contra o Feminicídio. Então esses debates têm sido uma oportunidade para a gente conhecer um pouco melhor dessas figuras e da sua falta de projeto. E ontem o presidente Lula, que conseguiu desempenhar nos limites das possibilidades, como o Daniel colocou, daquele formato, colocando que sim, tem muito para mostrar para o Brasil. Tem um projeto que está em curso e que a gente não quer que seja interrompido nesse momento, mas a gente precisa de mais espaços para que essas ideias sejam debatidas. Vão começar os debates, aliás, vão começar os programas de TV hoje, né, na TV aberta, e as candidaturas vão se mostrar mais, chamar atenção para todo mundo que está nos ouvindo para prestar atenção, porque são muito diferentes os projetos, são muito diferentes as posturas dos candidatos e a história também de cada um desses candidatos, e a gente tem que olhar com muita atenção, porque essa vai ser uma eleição marcada, né, por fake news, marcada por essas bravatas mentirosas, então a gente não pode cair nisso. Eu queria pontuar também sobre o Zema, também lamentar, como o Daniel colocou, essa vergonha que é colocar nacionalmente o que foi o governador de Minas Gerais durante esses 8 anos, mas acho que é importante também para desmontar alguns discursos que ele tem colocado o Brasil afora, né? Ele tem propagandeado em todo lugar que ele vai que o governo dele foi um governo eficiente economicamente, que resolveu os problemas do Estado, especialmente na área da economia, e foi importante que ali nas perguntas trouxe a verdade, né? Como é que durante a gestão do Zema a dívida do Estado cresceu quase 80%, mesmo ele, através de uma ação do ex-governador Fernando Pimentel, não tendo que repassar o pagamento da dívida à União. Além disso, os casos de corrupção, ele coloca que o governo dele não teve corrupção, mas também ficou escancarado todo o escândalo de corrupção, especialmente envolvendo a compra de licenças ambientais na mineração. Mas é, sem dúvida, uma vergonha para nós mineiros toda essa exposição dele. Mas que bom que está saindo candidato, vai sair esse fiasco e vai ficar longe da cena política por alguns anos. Acho que um outro elemento assim, que é preocupante, mas que revela como que a direita brasileira hoje é representada por esses candidatos, não tem nenhum apreço pela democracia. Todos eles defenderam, por exemplo, a anistia total sobre o 8 de janeiro de 2023.
a tentativa de golpe que foi realizado, com todas as tratativas, inclusive com altas patentes dos militares para a realização do golpe, e eles colocam abertamente que parte do programa deles, vai ser uma das primeiras ações a anistia irrestrita a todos os golpistas do 8 de janeiro de 2023. Então, acho que é uma forma também de captar, né, esse público bolsonarista, mas revela que essa direita brasileira não tem nenhum apreço com a democracia. Eu acho que o Lula foi muito bem ontem, em alguns aspectos reativos, a forma como é que foi essa sabatina da Globo, né, sempre querendo pautar, taxar o Partido dos Trabalhadores, especialmente a figura da liderança do Lula, como associada à corrupção, e o Lula se colocou muito bem, né, desvinculando e colocando que qualquer envolvimento com o Fábio Luiz ou com o assessor dele tem que ser respondido na justiça, e ele não tem nada a ver com esses casos, né? Então, acho que foi bem para fazer essa dissociação. E, principalmente, para ele colocar em perspectiva também, confrontar o debate na área da economia, né? Como é que todos os outros colocaram defendendo a privatização. Então, um ajuste neoliberal ainda mais agressivo para o Estado brasileiro, e o Lula defendeu, não, que ele, em relação à dívida pública, não é essa a questão central do problema da economia brasileira. O problema central é a alta taxa de juros. Então, acho que esse é o elemento central que nós temos que combater no próximo período. Então, acho que nesse aspecto o Lula saiu bem, apesar de todas as armadilhas ali que a Globo tentou cavar contra ele. Perfeito. Agora, como o Daniel colocou em relação a essa questão do próprio formato desses programas que a gente tem assistido, e a Luísa também chama um pouco a atenção para essa necessidade de análise crítica, né, do público em relação àquilo que assiste e tal, a gente queria convocar também uma reflexão aí, porque em períodos eleitorais a mídia tem esse papel central aí, né, na definição dos assuntos que ganham visibilidade. E aí a gente abre o nosso programa falando da sabatina, mas é muito importante que a população direcione seu olhar a outros jornais, né, a conteúdos diversos, para formar uma opinião aí sobre o que tem acontecido nas eleições brasileiras, principalmente porque alguns temas fundamentais, como a própria influência dos Estados Unidos na nossa democracia, tem aparecido muito pouco aí nesses debates. Pois é, Lucas, e aí, enfim, episódios envolvendo a esquerda e a direita, eles recebem ampla cobertura, mas existe aí uma discussão sobre como que esses casos são enquadrados, por quanto tempo que eles aparecem e permanecem no noticiário, qual que é o peso que eles recebem aí na construção dessa narrativa eleitoral por parte da mídia, né? Queria, então, diante disso, entender como que vocês avaliam se existe um equilíbrio na cobertura eleitoral, para além dessa quantidade de matérias ou de tempo especificamente, que papel que tem essas escolhas das fontes, os títulos, os enquadramentos, a repetição das informações na construção de uma percepção sobre o que é ou não relevante para o eleitor. Para além disso, né, qual que é a avaliação de vocês sobre como que isso tem sido feito pela mídia comercial nas eleições de 2026 e que impacto que isso pode vir a ter aí na nossa soberania diante dessas ameaças que estão postas? Bom, evidentemente não tem um equilíbrio na forma como essas candidaturas são apresentadas e mesmo denúncias em relação aos candidatos. Eu fico pensando que há 2 meses atrás o principal assunto do nosso país era a questão do Banco Master, mas isso parece que saiu da página do dia de hoje, né? E a gente chegou a ouvir o candidato Flávio Bolsonaro dizer que esse é uma página virada, né? Que o assunto do Banco Master é uma página virada. O principal esquema de corrupção, o principal escândalo financeiro da história do nosso país não pode sair das nossas preocupações nesse ano eleitoral, sobretudo porque envolve um dos candidatos à eleição presidencial. Então, o que a gente vê é uma cobertura muito seletiva do que são os feitos, por exemplo, do governo do presidente Lula, muitas entregas, muitos programas que precisam, inclusive, ser comunicados com a população, acabam não aparecendo, e a mídia escolhe falar sempre das denúncias, mas de forma seletiva, com pesos e medidas diferentes, né? Com proporções de cada uma dessas denúncias de forma muito diferente. Isso não é novo, a gente já está bastante calejado em relação a isso, mas queria trazer o que o Luiz falou, o prejuízo que isso tem para a democracia. Isso é muito ruim, né? O ideal é que a gente pudesse ter uma cobertura que seja sincera, uma cobertura que traga os fatos para que as pessoas possam também analisar e não direcionar a cabeça e a mente das pessoas para determinadas leituras, né? Infelizmente isso acontece. A mídia de Minas Gerais cada vez pior, né? A mídia comercial, a mídia dos grandes jornais de Minas Gerais, que não cobrem os reais problemas do Estado, não cobrem os reais
problemas da cidade, acabam reproduzindo matérias, e muitas vezes o que a gente vê também é os jornais guardando notícias que podem ser um pouco mais antigas para chegar no período eleitoral e expor, né, como se fossem notícias novas, mas apontando aí problemas, né, relacionados a determinados candidatos. Então, é uma abordagem bastante seletiva, mas a gente precisa aprender a lidar com isso e fazer a nossa própria leitura, formar a nossa própria consciência em relação a essa forma de apresentar da imprensa brasileira. Seguindo na linha que a Luísa coloca, como dizia o saudoso Paulo Henrique Amorim, esse conglomerado de empresas da comunicação, eles formam o chamado, que ele cunhou de PIG, né? O Partido da Imprensa Golpista. Então, como que esses meios de comunicação empresarial, eles atuam, né, sempre. Não tem zelo nenhum pela democracia, mas são extremamente conservadores e neoliberais, né? Sempre atacam qualquer programa, qualquer candidato, partido, especialmente Partido dos Trabalhadores, que tem uma política progressista que avança nos direitos da classe trabalhadora. Esse conjunto de meios de comunicação, especialmente Globo, Folha, Estadão, UOL, Revista Veja e por aí vai, eles cumprem um papel fundamental de alienação do povo brasileiro, né? Isso durante décadas. Então é fundamental a gente compreender isso e como é que a gente faz um filtro, então, de todas as informações que a gente bebe desses meios de comunicação empresarial. Agora, um outro aspecto que eu chamo a atenção também, em relação não só ao papel da mídia golpista, mas também o papel que as redes têm tido, né? Que tem ganhado um papel ainda maior, inclusive, da influência da construção de opinião hoje na sociedade brasileira. E como é que essas grandes empresas, né? Essas big techs conseguem influenciar de maneira significativa, né? Então, também, como é que toda essa batalha de ideias, essa batalha ideológica, que o capital faz, essa disputa aberta com toda a sociedade, também tem entranhado muito forte nas redes. E eu acho que esse elemento que a Luísa trouxe, de como é que eles manipulam muitas informações, e aqui em Minas a gente tem visto isso, por exemplo, na disputa das eleições pelo governo do estado. Como, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo Datatempo recentemente, né, que já a pesquisa tinha sido finalizada no dia 20. Eles só foram soltar dia 26, né, e já apontava que o Patrus já estava em segundo lugar nas pesquisas, né, e também todas as notícias que têm atacado, então, a candidatura do PT aqui em Minas Gerais. Então, para a gente ficar muito atento nessa cobertura da mídia empresarial. E claro, né, o Flora e Lucas fortaleceram a cobertura popular, né, das informações, especialmente no Brasil de fato. Assim, eu penso que essas últimas eleições agora, a gente tem visto também um poder menor da mídia, assim. Acho que de uma maneira geral, a mídia tradicional, televisão, rádio, jornais impressos e internet, ela vem perdendo poder justamente para as redes sociais, né? Tem essa comunicação direta agora dos próprios políticos com o público, tem essa mediação, né, do papel do jornalista, que em alguns pontos pode ser positivo e em outros pode ser muito negativo também, porque coloca a desinformação, fake news como estratégia de campanha e sem filtro nenhum, assim. Como jornalista, né, eu sou jornalista há 23 anos, eu defendo muito a minha profissão, mas vejo o tempo todo problemas grandes quando ela não é exercida da maneira correta, assim. E isso é muito corriqueiro nos grandes jornais, nas redes de televisão, porque eles obedecem a interesses comerciais. Então, assim, a mídia comercial, ela é muito pautada por quem anuncia nela, por quem coloca dinheiro ali, e muitas vezes também pelos interesses econômicos do dono daquele veículo, que geralmente é um grande empresário, um cara muito rico e tal. Eu acho legal, assim, pra gente ficar atento para entender isso, é como que a mídia comercial cobre muito pouco o dinheiro que financia essas campanhas, assim. Então, e são dados públicos, né? É super fácil de conseguir olhar isso no site do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem lá, todo mundo que doa, assim. Eu peguei um exemplo aqui só para mostrar como que isso funciona, assim. Um usineiro lá de Alagoas, que tem uma grande usina de cana-de-açúcar no Triângulo, ele doou já. Acabou de começar a campanha, R$700 mil do próprio bolso, do CPF dele, para 2 candidatos aqui em Minas. Um é o Flávio Rosco, candidato do PL, que era presidente da FIENG, e o outro, que ele doou 200 mil, 500 mil para o Flávio Rosco, 200 mil para o Nicolas Ferreira. Sabe? E aí a gente deve questionar sempre, será que esse dinheiro tem interesse? Será que esse dinheiro tem um carimbo? Será que esse dinheiro tá chegando ali por quê, né?
Se a gente olhar esse empresário da cana-de-açúcar, por exemplo, a gente vai ver que uma fornecedora dele já foi flagrada com trabalho análogo à escravidão. Então, assim, ele já foi punido pelo próprio governo federal, Ministério do Trabalho, em 2021, por um problema que ele teve muito grave de submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Então, eu acho que a gente, como ouvinte aqui, como leitor, como telespectador, a gente tem que buscar os canais certos de informação, sabe? E não se deixar manipular. Isso é muito importante, assim. E olhar as coisas sem paixão. Às vezes o candidato que a gente gosta muito, e a gente não precisa ficar torcer para ele igual a gente torce pro Cruzeiro, pro Atlético, não. A gente tem que ter um olhar crítico e escutar os problemas que tem ali, tentar entender, porque não existe um candidato ideal, não existe um candidato perfeito. E com a informação a gente consegue votar no mais adequado, às vezes no menos pior, para que a gente tenha uma sociedade melhor, assim. Então, assim, eu acho que independente do veículo, é não se deixar manipular, sabe? Não se deixar entrar. Tenha uma leitura crítica. Não acredite em tudo que está em rede social, não acredite em tudo que está no jornal, não acredite somente no que o candidato diz. É ser um cidadão mais ativo na busca por essa informação, assim, e isso inclui diversidade. Você vai assistir o Jornal Nacional, mas você vai ler o Brasil de Fato, sabe? Você vai ler a Folha de São Paulo, mas você vai ler, por exemplo, a Repórter Brasil, que defende direitos humanos, direitos trabalhistas, reforma agrária, que é onde eu trabalho. Você vai ler a Carta Capital, mas você pode ler a Veja também, mas interprete, entenda, assim, sabe? Eu acho que o seu voto fica melhor quando você tem mais conhecimento. Só fazer mais um comentário, rapidamente. Acho que a Luísa colocou como é que esses meios de comunicação têm manipulado as informações, especialmente associado à questão do escândalo do Banco Master. E ontem também na sabatina com o presidente Lula isso apareceu, O Lula citou o quanto que ele é atacado pelos meios de comunicação, inclusive com o PowerPoint do Banco Master, A gente vai lembrar como é que a Globo News fez aquele PowerPoint semelhante ao que o Dallagnol fez na Lava Jato, colocando como centro da operação do escândalo do Banco Master fosse o presidente Lula. Inclusive, lá os jornalistas da Globo se retrataram e disseram que teve desculpas editoriais por aquele erro, mas não foi um erro, É essa constância que esses meios de comunicação têm de manipular a informação para fazer com que a opinião pública esteja contra o direito dos trabalhadores e aqueles que defendem o avanço nas conquistas da classe trabalhadora no Brasil. Gente, acho que complementando tudo que vocês falaram, é bem isso mesmo, assim, e muito na linha do que o Daniel trouxe. Vale pensar aí para o nosso ouvinte, que todo mundo está posicionado em algum lugar com lado, Ninguém é totalmente isento, a isenção é uma coisa que não existe. Desconfie de quem não deixa claro de que lado está falando, de onde está partindo e por que está partindo desse lugar, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa a se atentar muito, se o veículo, o jornalista, a rede social, o político não está deixando claro a partir de onde está falando, algo de errado tem ali, ele está querendo te enganar de que ele é uma coisa que não existe, que é a isenção, que é esse lugar do sem interesse algum. Então, eu acho que vale para a gente pensar nas sabatinas, vale para a gente pensar na rede social, porque essa mediação existe, Mesmo na rede, o que está chegando ou não para a gente também tem aí uma mediação técnica e em algum grau política também, de como está sendo veiculado, Perfeito, Flora. E agora, para a gente falar um pouquinho de coisa boa, a PEC que reduz a jornada de trabalho e coloca fim à escala 6x1 no país está na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e pode ser votada na próxima quarta-feira, dia 2. No Senado e no governo, aliados de Lula começam a pressionar os senadores para que a votação no plenário do Senado se dê no mesmo dia. Vocês acham que a aprovação dessa medida agora pode mudar o rumo das eleições de forma definitiva? Ô Lucas, eu acho que sem dúvida vai ser a grande conquista do povo brasileiro nessa gestão do governo Lula. Vai trazer dignidade para o conjunto de trabalhadores, o fim da escala 6x1. Agora, eu queria chamar a atenção que ainda não está certa essa vitória, essa conquista. Nós estamos falando agora aqui das entrevistas sabatinas e todos esses candidatos do espectro de centro e direita estão se colocando contra o fim da escala 6x1. Então é fundamental também que a gente analise esse debate e veja quem está ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então é importante também a gente ficar atento nesse sentido, saber em que nós vamos votar para ampliar nossos direitos. E ao mesmo tempo a gente fortalecer a mobilização, ficar de vigília para que de fato a gente consiga essa excelente conquista
Seguindo bem aí o raciocínio do Luiz, eu acho que esse assunto da escala 6x1 é uma oportunidade ótima para decidir voto, realmente. Ainda mais se a votação ocorrer no Congresso durante a eleição. É só acompanhar, gente. Parlamentar, né? A gente está falando de presidente, mas hoje a gente não falou do Congresso. Votou contra o fim da escala 6x1, ele está atendendo ao interesse dos patrões, de quem tem muito dinheiro. Então, eu acho assim, se você é um trabalhador, se você é afetado pela escala 6x1, se o seu filho é afetado pela escala 6x1, se alguém da sua família é afetado por isso, porque não tem direito ao descanso, tem direito ao descanso de um dia, ou não tem direito ao descanso de 2 dias, é uma jornada exaustiva e tudo mais, pensa bem. Você vai colar num candidato que está defendendo que as pessoas têm que ser sugadas e espremidas igual laranja? Não, né, gente? Então, assim, isso é uma coisa muito óbvia, assim. Se um presidente fala que o país vai quebrar porque o seu candidato a presidente ou se um candidato a deputado, ele não está do lado do trabalhador. E, assim, eu sou trabalhador, eu trabalho muito, inclusive. Votar em quem é contra eu ter uma vida melhor é um suicídio político, assim. Eu acho que essa votação acontecer agora, ela é definidora. E é uma chance de você aí que está escutando e que é trabalhador mudar seu voto. Você vai olhar lá, vou votar nesse cara aqui, nesse candidato a deputado. Poxa, mas ele é contra a redução. Não vou votar nele, né? Vou procurar outro. Eu acho que é um caminho muito lógico, assim, né? Porque votar em quem que é contra a melhoria da vida da gente é muito danoso, né? Aí você tá sendo bobo. E a gente não precisa ser bobo. Nessa linha, acho que é importante a gente olhar também quem está defendendo o fim da escala 6x1 e o empenho do presidente Lula para que essa votação acontecesse ainda nesse ano de 2026. Então, acredito que essa é uma pauta que pode mudar o rumo das eleições, mas muito mais do que isso, é uma medida que vai mudar a vida de muita gente, que vai trazer mais direitos, que vai trazer mais dignidade. Então, é um grande avanço, um avanço histórico que a gente está prestes a conquistar, e isso precisa ser divulgado, né, para a maioria das pessoas aí, principalmente aquelas que vivem ou já trabalharam na escala 6x1, porque a gente vai estar fazendo uma medida de uma grande conquista, e acho que isso se dá também em razão dos esforços de muita gente, principalmente dos movimentos, principalmente de quem se empenhou para que essa pauta estivesse hoje em discussão. Porque acho que há um ano atrás, muitos de nós, eu inclusive, achava que seria difícil a gente conquistar esse direito. Mas houve muita movimentação, esse assunto foi crescendo, então acho que isso mostra também para as pessoas que a luta vale a pena e que a gente não pode deixar de sonhar e se organizar para que esses direitos sejam conquistados. Bom, gente, então, com tudo isso que a gente trouxe, né, agora a gente vai passar para o nosso próximo momento do programa, e quem entra na conversa, então, é o público. Tá no ar o Povo Fala, o quadro que leva perguntas, dúvidas, ponderações dos ouvintes, dos leitores e dos seguidores do Brasil de Fato MG diretamente para nossa bancada. Então, para você que está nos ouvindo, tá com alguma dúvida sobre as eleições, quer entender alguma proposta, quer perguntar sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, trabalho, transporte, moradia ou qualquer outro tema que esteja aí em jogo nessa conversa, é só mandar sua contribuição em áudio ou texto pra gente aqui no Brasil de Fato. O povo fala. O povo fala? O povo fala. O povo fala. Pessoal, e hoje a gente trouxe só uma contribuição do povo, entendendo que é um debate que dá bastante pano pra manga aí, embora a pergunta seja bem curtinha. O Francisco nos enviou uma pergunta aqui de Belo Horizonte. Ele perguntou: quais são os planos dos candidatos para a mineração de terras raras no estado? Queria direcionar um pouco essa pergunta para o Luiz, que está aí nesse debate, mas Daniel e Luísa também fiquem à vontade para fazer suas contribuições. Eu queria cumprimentar e agradecer ao Francisco por essa pergunta, né? Uma pergunta que está na pauta do dia, né? No centro da disputa internacional, o controle das jazidas de terras raras, mas especialmente capitaneada pelo Trump, pelo imperialismo norte-americano, para se contrapor principalmente a capacidade tecnológica desenvolvida pela China no último período. E aí é importante a gente fazer essa discussão, analisar como é que os candidatos aqui em Minas estão debatendo a questão das terras raras, mas inclusive
que nós estávamos conversando sobre a sabatina mais cedo, o Lula trouxe isso no debate ontem, né? Não sei se vocês viram, mas ele colocou que os minerais críticos, as terras raras, vai estar sob o controle do Brasil e vai ser utilizado para uma perspectiva de trazer oportunidades para a juventude, com fortalecimento da ciência e desenvolvimento tecnológico. Então, postura importante, pelo menos tem sido no discurso, na postura do presidente Lula, como é que a gente avança agora em política concreta. Mas quando a gente analisa os candidatos aqui em Minas, né, você pega, por exemplo, o Flávio Rosco, que é o candidato do PL, ex-presidente da FIENC, ele coloca abertamente que vai entregar as terras raras para quem pagar mais, né? Então segue bem à risca essa linha bolsonarista. Na mesma linha vai o Cleitinho, né? Eu tenho acompanhado um pouco as entrevistas do Cleitinho, não fala diretamente sobre a questão das terras raras, mas da mineração em geral, mas ele tem colocado abertamente que ele vai fazer campanha para o Flávio Bolsonaro, né? Inclusive tem dito que quem votar no Cleitinho tem que votar no Flávio. E a linha política do Flávio Bolsonaro é o quê? Entregar tudo. Entrega do patrimônio público, entrega das riquezas naturais, especialmente as terras raras. Então essa é a linha do Cleitinho, também muito semelhante ao Flávio Rosca. Privatizar e entregar para o capital internacional as jazidas minerais que nós temos no estado de Minas Gerais. Já o Calil, ele tem tido uma postura diferente, né? Ele tem debatido também muito essa questão da mineração, apontado que é muito ruim a entrega dos nossos bens minerais sem nenhum tipo de industrialização no território mineiro, mas principalmente ele tem atacado todo o esquema de corrupção envolvido nas licenças ambientais da mineração aqui no estado durante a gestão do governo Zema, né? Então ele coloca como centralidade como é que vai atacar então essas mineradoras corruptoras, mas principalmente todo esse esquema de corrupção que o Zema e o Matheus Simões montou aqui no governo do estado. O Matheus Simões mantém essa linha de continuidade, né, de entrega das terras raras, do lítio, do conjunto de minerais, inclusive com a manobra que fez agora, né, acho que todo mundo acompanhou, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A FEAM, ela suspendeu as atividades da mineradora de lítio em Araçuaí. O que o Matheus Simões fez? Exonerou o chefe da superintendência no Vale do Jequitinhonha porque ele tinha determinado essa suspensão. Então, esse é o procedimento do Matheus Simões e quer fazer essa continuidade, né, de liberar todas as mineradoras e essa compra facilitada das licenças ambientais. Um contraponto que tem se colocado é a candidatura do Patrus Ananias pelo Partido dos Trabalhadores, né? O Patrus, ele já tem se aprofundado sobre esse debate das terras raras, do conjunto da mineração já há um tempo. Ele, inclusive, apresentou 2 projetos de lei no ano passado, né, construído com os movimentos populares, inclusive conosco do MAN. Um deles, por exemplo, constrói uma outra política para a mineração das terras raras e o conjunto de minerais críticos, respeitando as comunidades, de maneira inegociada, a proteção das águas, da serra, dos modos de vida das comunidades tradicionais e como que utiliza esses bens minerais dentro da perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento, fomentando a industrialização e o desenvolvimento tecnológico. Além disso, o Patrus teve um outro projeto de lei também que decreta toda a região do Planalto Vulcânico de Poços de Caldas como área de reserva nacional. Isso significa o quê? Como é uma jazida estratégica e rara, né? Nós estamos falando ali de uma das jazidas com o maior teor de terras raras do mundo. Então tem que ter um interesse nacional acima de qualquer outro debate, né? Então é um dispositivo que nós temos no Código de Mineração de decretar uma área como reserva nacional para atender os interesses do Brasil. Então, apresentou esses 2 projetos de lei recentemente, enquanto deputado federal. Ele esteve pessoalmente em Poços de Caldas, fazendo uma visita técnica, eu, inclusive, acompanhei ele pessoalmente nessa visita. Então, a gente rodou todo o território lá que tem sido ameaçado pelo avanço desses projetos de terras raras. Então, ele conhece bem essa questão e tem colocado isso no plano de governo, né? De que é necessário que a gente aprofunde esse debate sobre o uso das terras raras e só utilizar esses bens minerais associado a um projeto nacional de desenvolvimento que fomente a industrialização e o desenvolvimento tecnológico, inclusive com mecanismos de empresas públicas e estatais para fomentar a exploração e beneficiamento desses minerais. Então, acho que de todos os candidatos, destaca pelo avanço e pela qualidade que tem colocado o debate sobre a questão das terras raras e a mineração como um todo, o candidato Patrus.
É isso, queria agradecer muito aí o Luiz pela resposta, a gente espera que tenha respondido aí o Francisco no questionamento dele. E fica o convite também, né, por isso que é tão legal a participação de vocês, do público aqui no Enfim Sexta, porque aí traz perguntas que ajudam a gente a ampliar o debate, colocar na pauta temas que fazem parte aí da vida real, do cotidiano das pessoas e que estão preocupando tanta gente, que são temas centrais para o nosso desenvolvimento daqui para frente, no futuro de Minas e no futuro do Brasil, inclusive, quiçá do mundo, né, tem um impacto muito grande esse tema aí nos próximos processos que estão em curso. E com isso, então, a gente se despede do nosso Enfim Sexta de hoje. Eu queria agradecer muito a participação da Luísa, do Luiz e do Daniel em mais um programa. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Valeu, turma. Boa sexta, bom final de semana. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. E a gente reforça o convite, se você tiver com dúvidas sobre as eleições, quiser perguntar alguma questão sobre políticas públicas e o futuro de Minas e do Brasil, tem alguma questão sobre o que os candidatos estão propondo, é só mandar pra gente. Então, manda sua pergunta para os analistas, é só enviar ela em áudio ou texto direto aqui para a Rádio Autêntica Favela FM, ou se você preferir, você pode mandar para o número 31 98468 4731. Vou repetir, hein? 31 98468 4731. Ou pelo nosso Instagram, o @BrasilDeFatoMG. Então, se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que você achou do episódio. Pode deixar aqui nos comentários também qualquer dúvida ou pergunta que você queira incluir no Povo Fala e compartilhar o episódio com todos os seus amigos. Um abraço! Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/mg. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Esse episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Flora Vilela e Lucas Wilker. A produção é do Lucas Wilker, o roteiro e a edição de áudio ficam por conta de Flora Vilela, com divulgação de Lucileia Miranda.